Bom dia! Chegamos para esta live do dia 28 da nossa quaresma. Estamos já na finaleira, né, pessoal? Estamos quase finalizando a quaresma. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje vai ser bem interessante. Hoje a gente vai trabalhar num tratado sobre o novo. Um tratado sobre o novo, tá? Agora a gente vai entender um pouquinho o que é o Cristo, tua real identidade, o que te espera pela frente. Aqui Jesus vai dizer o que a gente espera pela frente, o que é o novo. Tem uma máxima da PNL que diz assim: você não tem como saber o que você ainda não sabe. Então, nós queremos muitas vezes ser diferente em alguma coisa ou ter alguma habilidade diferente daquelas que a gente tem. E para ser essa pessoa diferente e ter essa habilidade diferente, nós precisamos do quê? Nós precisamos fazer coisas diferentes, pensar diferente, ter novos conhecimentos. Se a gente não agrega novos conhecimentos, novas habilidades, nós não vamos nos tornar a pessoa que a gente quer nos tornar. Entende? Então, quando tem algo novo, a nossa mente, ela vai dizer, não, mas... por exemplo, assim, quando eu comecei a estudar um curso em milagres, tá? Eu comecei um ano antes de fazer os exercícios, estudar o curso. Eu estudei ele 4 vezes naquele ano, antes de começar os exercícios, tá? Por ter feito isso, eu achei que eu não precisava fazer os exercícios, entende? Eu achei que, já que eu já estudei o curso em milagres 4 vezes, eu já entendi bem, eu já fiz o que precisava fazer, eu não preciso fazer os exercícios. A nossa mente, ela é assim, tá? Ela é bem assim. Por quê? Porque ela quer fazer de tudo para que tu te mantenha ali na zona de conforto. Espera aí que eu vou pegar meu café. Não peguei a minha xícara. Por quê, gente? Porque a nossa mente, ela quer que você permaneça na zona de conforto. A sua mente, ela não quer que você saia dessa zona de conforto. Por quê? Porque qualquer saída dessa zona de conforto representa o fim do ego. Qualquer saída da zona de conforto representa o fim da mente. Então, ela vai fazer de tudo que ela puder para que você jamais saia da zona de conforto. O que eu quero te dizer é que você não tem como saber o que vem pela frente. Se o que vem pela frente é o novo. Nós temos um costume de achar que o futuro se dá a partir do passado. E realmente as leis do mundo, e quando estamos sujeitos às leis do mundo, o futuro se dá em relação ao passado. Mas a gente não percebe que a qualquer momento, toda a nossa vida e todas as nossas vidas, todas as existências, elas estão aqui. Em cada decisão que eu tomo nesse momento. E em cada decisão que eu tomo, em cada momento, olha só que interessante. Em cada decisão que eu tomo, em cada momento, vai definir o meu futuro. O teu futuro permanece igual ao passado porque você toma as mesmas decisões neste momento sobre o futuro e sobre o agora. Por exemplo, assim, vamos falar do que estamos falando aqui, que é consciência crística. Se eu escolhesse, por exemplo, mesmo já tendo despertado, mesmo já tendo acessado a consciência crística, se eu escolhesse agora o ser separado,
Se eu escolhesse agora de forma individual a minha vida, eu tomasse as minhas decisões como se eu fosse a única responsável pela minha vida, e fosse eu contra todos, ou eu por mim mesma. Se eu fizesse isso, que eu já fiz isso uma vida inteira, eu estava escolhendo pelo velho, pela separação. Se cada vez que eu atendo uma pessoa, se cada vez que eu faço algum trabalho, se cada vez que eu ando na rua, eu escolho pela unicidade, a minha forma de pensar, sentir e agir é diferente. Eu quero o bem para todos os envolvidos. Eu sou todos os envolvidos. Eu quero um bom negócio para todos os envolvidos. Não me basta um bom negócio para mim ou para algumas partes. Todas as partes precisam estar bem nesse negócio. Eu acerto as minhas contas, eu acerto as minhas dívidas. Eu não devo nada para ninguém e ninguém me deve nada. Quem me deve está perdoado. E eu sigo em frente. E é isso. Ai, Ana, então não é pra gente cobrar as dívidas. Se a pessoa tem como pagar, ok. Se não tem, deixa estar e segue em frente, tu vai receber. Sabe por quê? Porque o universo é justo, ninguém deve nada pra ninguém aqui. Se você deve alguma coisa pra alguém, deixa eu te falar, tu vai pagar. Se não nessa vida, na próxima. Tu vai pagar. Não tem como nós prejudicarmos alguém e essa pessoa permanecer prejudicada, ou como alguém nos prejudicar e nós permanecermos prejudicadas. Não existe isso, tá? O universo é justo. Então, veja uma forma de ajustar as suas dívidas, os seus débitos, tanto débitos espirituais, emocionais, espirituais, né? Quanto teus débitos físicos, tuas dívidas. Se você quer um novo começo, você precisa organizar, fazer um plano de pagamento dessas dívidas. E quando você fizer isso, quando você tiver intenção de pagar, não porque eu não aguento mais as pessoas me cobrarem, porque você não acha justo prejudicar alguém e dever para alguém prejudicar esse alguém. E quando você não acha isso justo, o universo conspira para que você consiga pagar essas dívidas. Você recebe intuição, você recebe ajuda, você recebe orientação e você faz isso nessa vida. Mesmo coisas que pareciam impossíveis. Tá bom? Então vamos lá falar sobre o novo, sobre aquilo que nós ainda não conhecemos, sobre aquilo que nós não temos ainda a menor noção. Eu anotei umas coisas aqui que foi do dia de ontem, mas eu gostaria de ler para vocês porque, né, tá aqui nessa página, então eu vou ler. Invocar o verdadeiro ser em forma observável é o fim do velho e o início do novo. Então, a cada atitude, foi o que eu acabei de falar para vocês, a cada atitude que a gente... Olha como o meu campo e o de Jesus é muito próximo. A gente está fazendo um curso de leitura de campo vibratório e eu acesso muito o campo das pessoas, elas também me acessam porque eu permito. E é muito lindo ver isso, mas olha como o meu campo e o do mestre é tão próximo. Eu pedi muito para substituir os meus pensamentos pelos dele, os meus sentimentos pelos dele. E eu já não tinha mais nenhum interesse nos meus e nos meus pensamentos e nos meus sentimentos. E foi acontecendo, porque era de verdade isso, era real. Eu não queria, eu quero o pensamento de Jesus, mas eu quero que tal coisa se resolva na minha vida. Não, eu não estava nem aí se ia se resolver ou se não ia. Eu só queria os pensamentos de Jesus. Mas é claro que eu sei que com a iluminação espiritual tudo se resolve, né? Na tua vida, na vida dos teus antepassados, de todos que convivem com você e das futuras gerações.
Abraça o novo assim como o novo te abraça. O novo não é senão a verdade que sempre existiu. A observação daquilo que desejas é a observação daquilo que é. Pois teu desejo é o de Deus, e aquilo que desejas agora, ao contrário daquilo que desejavas no início deste curso, é a vontade de Deus. Então, Jesus nos mostra que cada um dos nossos desejos, ao estarmos conectados com Ele, ao estarmos unificados, ao vivermos a partir da consciência crística, recebemos de cima para baixo. E todos os nossos desejos, que antes eram desejos de ego, agora são desejos de Deus para nós. São desejos do Cristo em ti, da tua real identidade. Então, se agora você deseja morar em um prédio tal e tal, é porque é desejo de Deus que seja assim para ti. Se tu deseja ter o carro tal, é porque é desejo de Deus que você tenha esse carro. Se você deseja ter o trabalho tal, fazer tal coisa, é desejo de Deus que você faça isso, tá? E como em um curso em milagres e com as leituras e os estudos dos iluminados, muitas de nós nos tornamos mais ignorantes ainda, entendendo de forma errada, entendendo erroneamente que o ego é ruim e os desejos do ego são ruins. Não é assim que é. Não tem nada em ti que seja ruim. Tudo que eu fiz é bom, disse nosso Pai. Aquilo que desejas agora é o teu verdadeiro desejo. Tua vontade é a vontade e a vontade de Deus unidas como uma só. Então lembre-se desse início, tá? Hoje eu vou falar de uma coisa muito importante, que é todos são os escolhidos. É bem importante isso, porque muitos de nós, no decorrer do caminho, nos achamos a última bolachinha do pacote. E não vai dar para finalizar isso em um dia, tá? Precisa de 2. E nós não somos, todos são os escolhidos. Já inicia o capítulo dizendo essa verdade. Permita-me que te diga sobre o que este tratado não será. Não será preditivo, ou seja, não será uma premonição. Não deixará ninguém de fora. Não apelará ao medo, nem te dará motivo para que tenhas medo. Não será sobre ferramentas, nem te dirá que alguns têm as ferramentas necessárias para a realização e os outros não têm. Continuará com a visão vinda de dentro do abraço. Um abraço e uma visão que inclui a todos. Esse abraço, para quem perdeu algumas aulas, né, é o abraço do Cristo. É o lugar onde todos nós estamos neste momento. Mesmo quem está inconsciente disso, tá? A diferença é que nós que estamos aqui, estamos no abraço de Cristo de forma consciente. Nós sabemos aquilo que eu falei antes para vocês, que eu não estou aqui sozinho, por mim mesmo. Eu faço parte de um todo maior. Eu faço parte do todo. Eu sou um com o todo, com Deus, com tudo e todos, o tempo todo. Contudo, será conclusivo, separará a verdade da ilusão de maneiras que deixarão alguns desconfortáveis. Continuará a desafiar tuas antigas ideias e crenças, assim como os tratados anteriores o fizeram. No entanto, fará isso apenas para alcançar uma conclusão de certeza a partir da qual possas viver. É interessante porque ele faz isso, né? Ele destrói todo o velho. E eu não sei se é porque eu já tinha vindo de um curso em milagres, mas todos, acredito que venham para um curso de amor, já vieram de um curso em milagres. Mas eu não tive resistência com o que Jesus ensinou. Eu apenas não entendia algumas coisas. Por exemplo, eu não entendi a questão do tempo.
eu não entendia como todos poderiam ser um único ser, eu não conseguia entender isso, né? No entanto, no decorrer das minhas experiências de meditação, a partir das leituras desse livro, eu experimentei isso. Hoje eu consigo explicar para vocês o que é possível explicar. Mas você precisa sentir isso. Isso precisa ser sentido dentro de você, que é real. E aí você consegue experimentar Deus em você. Mas você precisa sentir que realmente somos todos um. Porque se você só pensar isso, ou só receber essa informação no seu mental, e você for para a vida e for manifestar, você não vai conseguir. É aquela coisa de dar a outra face e de amar uns aos outros. Você não vai conseguir amar todo mundo de forma igual e incondicional. E nem você vai conseguir dar outra face jamais. Entende? Você só consegue fazer isso no Cristo, na consciência crística. Com o saber de que o outro é você. E sabendo que o outro é você, não é necessário que você apanhe de ninguém. É uma escolha tua, porque o outro é você. Entende? Por isso que eu digo, a crucificação de Jesus foi uma escolha dele junto com Deus para que ele entrasse para a história como mártir. Foi necessário. Não foi algo que, fizeram com Jesus. Não, ele fez com ele mesmo por escolha própria e individual junto com Deus. Em unidade com Deus. Ele escolheu passar pela crucificação, porque ele sabia que era necessário. Ele não estaria aqui, conhecido até hoje por toda a humanidade, ele não teria mudado a história se não fosse assim. Agora, quantos morreram na cruz? Muitos morreram na cruz. Por que só ele mudou a forma de contar o tempo, antes e depois de Cristo? Por que só ele é lembrado e reconhecido até hoje? Porque ele morreu injustiçado? Então você vai me dizer que muitos não morreram também injustiçados? Não é isso, gente. Existe um projeto, existe uma programação de como as coisas são aqui. As coisas não são soltas ao vento. Você não escolhe as coisas que você escolhe de forma tão livre quanto você pensa que escolhe. O seu eu superior ligado a Deus já escolheu tudo por você. Você só vem aqui e manifesta. Ana, mas eu não tenho o livre-arbítrio de não fazer aquilo que o meu eu superior escolheu. Tem. Mas isso tudo é uma ilusão. No final, todos voltam para casa. O currículo é obrigatório. Só não é obrigatório quanto? Tu pode adiar mais um pouco a tua felicidade para receber tristeza, desolação, problemas, mal-estares e assim por diante. Falência. Ao fazê-lo, talvez parece que alguns serão deixados de fora e que te está sendo dito que tu podes alcançar aquilo que muitos outros tentaram e fracassaram em alcançar. Esses são os tipos de ideias que causarão desconforto em muitos de vós, pois ainda acheis difícil acreditar em vosso próprio valor, e particularmente no fato de que sois escolhidos. É essa ideia de ser escolhido que levará a tua mente a concluir que alguns não são escolhidos agora, e que muitos não foram escolhidos no passado. Podes escolher algo que não está disponível para ser escolhido? Podes escolher possuir propriedade de outro? Tomar o esposo ou esposa de outro? Escolher não é tomar. Escolher implica relacionamento. Assim como há respostas entre as quais escolher
assim como há respostas entre as quais escolher em um teste, algumas delas corretas e outras incorretas. Há algumas respostas que não são oferecidas à escolha, pois não têm relação com a pergunta. Todos os mandamentos e todas as crenças de todas as religiões do mundo estão relacionados a essa ideia de escolher, um processo de livre-arbítrio de que todos sois dotados. Uma pergunta foi feita e uma resposta é esperada. Está disposto a ser escolhido? Está disposto a ser escolhido de Deus? A pergunta é feita a todos. Qual é a tua resposta? Por que poderíeis perguntar? Uma palavra como escolhido é utilizada quando muitas outras palavras serviriam e quando o conceito de ser escolhido está carregado com tantas ideias falsas sobre exclusividade. Utilizo essa palavra especificamente em razão do precedente de seu uso histórico. Muitos grupos diferentes acreditam que são o povo escolhido de Deus, ou de Buda, ou de Maomé. Muitos desta geração acreditam que são geração escolhida. Nenhuma dessas maneiras de pensar está errada. Todos são escolhidos. Um exemplo elementar poderia ser útil. Em muitos países, a todos é dada a oportunidade de ir à escola. Isso poderia ser facilmente colocado como todos são escolhidos para escolarização. Alguns poderiam considerar isso uma falta de escolha e dizer que nada que seja obrigatório dá espaço para escolha. Em uma rebelião contra a natureza obrigatória de uma condição de escolhido ou da oportunidade que lhe é oferecida, poderiam facilmente escolher não aprender. No entanto, a natureza da vida é o aprendizado, e se não aprendem o que é ensinado na escola, aprenderão, consequentemente, aquilo que não é ensinado na escola. Se puderes considerar esse exemplo sem julgamento, poderás vê-lo simplesmente como uma escolha. Então, assim, você é obrigado a ir para a escola, mas você pode ir para a escola e não aprender. Ou você pode ir para a escola e aprender, ou você pode não ir à escola, mesmo sendo obrigado, e aprender o que é ensinado fora da escola. Mas você vai aprender. Ou seja, não existe outro lugar para ir. Não existe outro lugar para ir. Não existe outra coisa para fazer. Não existe nada além de Deus. Absolutamente nada além de Deus. Então vai ser tua escolha ir para Deus e viver em Deus como a tua real identidade e receber tudo o que essa escolha te traz. Vai ser tua escolha conhecer Deus e não viver em Deus, viver como ser separado, e vai ser tua escolha não querer saber quem tu é e viver aqui como um ego separado, se sentindo separado, manifestando dor e sofrimento para sempre. Até o dia que você diz, tudo bem, eu aceito voltar para casa, porque todos voltarão. Por escolha própria e individual. Como diz o professor Hélio Couto, à força o reino de Deus não será implantado na terra. E sim pelo amor. Entendesse? Deu para entender, garelinha? Garelinha da minha vida. Como já vem sendo claramente visto entre muitos sistemas, isso me lembra o meu trabalho de mestrado. Eu fico reparando, esse livro, Um Curso de Amor, me levou muito pro mestrado. Muito mesmo. Me levou muito pro meu mestrado em letras, sabia? Porque eu fiz o curso de história, fiz formação de história. Historiador busca a verdade. Nada mais que a verdade, além da verdade. Busca a verdade em todas as fontes que ele conhece, que ele acredita que tenham a verdade. Ele busca a verdade dos fatos, dos acontecimentos, daquilo que realmente aconteceu. O literato, não.
Inclusive, se você traz fatos verídicos para uma história, para uma narrativa, você é considerado não criativo. Você não serve para escrever literatura. Porque você não tem criatividade, você copia a realidade. Então tem conceitos no mestrado como a verossimilhança, que é um conceito que diz que na literatura nós utilizamos coisas que às vezes na realidade não acontece, mas que na literatura parece mais real do que se fosse a realidade. Não sei se deu para entender. É uma semelhança à verdade, mas não é a verdade. É mais semelhante à verdade do que a própria verdade, resumindo. Esse é um conceito que eu utilizei também no meu trabalho. E nós excluímos coisas, tanto na história quanto na literatura. Nós excluímos coisas na história que a gente não enxerga ou que a gente não acredita. Por exemplo, durante anos e anos da nossa história, os escravos não apareceram na literatura. Eles não apareceram na história. Por quê? Porque eles não existiam. Eles não existiam para aqueles historiadores, eles não existiam para aquelas pessoas, eles não existiam para aquela comunidade. Eles eram considerados objetos. Então teve todo um resgate dos historiadores buscando a história da escravidão, para que ela voltasse. Mas tu entende como tudo neste mundo é manipulação? Da mesma forma que a gente manipula a história, da mesma forma a gente manipula a política, da mesma forma a gente manipula a forma de pensar, sentir e agir de todo um povo. Quem não conhece, leia o Mundo de Sofia. O mais importante de tudo isso não é saber os conhecimentos filosóficos que está aqui. É um livro para adolescente, tá? Então você vai aprender a filosofia de uma forma bem simples. Não tem nada de complexidade aí. Mas você vai ver que uma forma atrás da outra faz com que toda uma época, uma população pense diferente. Por exemplo, o nosso modelo econômico vem de Adam Smith. Vem de Adam Smith. Toda a economia mundial vem de Adam Smith. Está errada. Não funciona. Uns têm, outros não têm. Não funcionou. Não dá certo. Não está dando certo. Precisam existir outros modelos econômicos. Naquele filme Uma Mente Brilhante, que vem do livro, tem outro autor que traz um novo modelo. Só que esse modelo vai contra o teu ego, porque ele diz que você precisa abrir mão. Por exemplo, ele dá um exemplo de uma loira bonita num bar. Então tem uma loira bonita no bar e um monte de mulheres também muito bonitas. Mas se todos os homens do bar querem a loira bonita, nenhum vai sair com a loira bonita. Agora, se os homens do bar fazem um acordo e decidem, olha, nós vamos sair com essa, e você fica com a loira bonita, como se ela não tivesse livre-arbítrio, tá? Mas enfim, todos saem acompanhados. Todos saem acompanhados, todos saem bem, tá? Isso é só um exemplo metafórico. O que ele quer dizer é que se na economia todos ajudam todos conversam sobre isso e todos se ajeitam, olha, para mim aquela morena tá bem, aquela outra ruiva tá legal, aquela outra loira tá legal, tá?
Se todo mundo se readequa, todos saem bem. A mesma coisa na economia. Uma coisa de quem faz bem isso são os postos de gasolina, que são os cartéis, que também é ilegal, né? Mas eles fazem isso muito bem, desde sempre. Você vê que muda centavos, 2 centavos o preço do combustível. Porque eles têm acordos. E se um baixar para ganhar dos outros, todos vão ter que baixar e todos perdem. Então, o que eles fazem? Eles equilibram os valores para que todos ganhem. Ai, Ana, mas cartel é legal, tu tá sugerindo cartel. Não estou sugerindo cartel. Tá? Mas a gente sabe que é assim. O que eu estou dizendo é que se existir uma política em que todos ganhem, que não existe isso, tá? Não existe nem isso de forma filosófica. O comunismo não é assim, não é assim, tá? Não é esse que se apresenta. Não é assim. Mas eu não quero falar sobre política aqui, eu não tenho interesse de falar sobre política. Não tenho mesmo. Eu sou uma historiadora formada em história que eu não tenho interesse em falar sobre política, porque não importa quem sente na política, só vão trocar egos e não vai resolver nada nunca. Então não importa se é de direita, de esquerda ou de centro, não vai mudar nada. Até um Cristo desperto não sentar numa cadeira de poder, não vai mudar nada. Então eu não falo sobre política porque não tem sentido para mim. Ok? Então é bem isso, que fique bem claro. Que eu não tenho nenhum partido político, nenhuma intenção política, nem nada. Porque não existe governo nessa terra que tenha sentido para mim. Ok? Pode escolher algo que não está disponível. Lá estamos nós. Todos são os escolhidos. Já foi. Alguns poderiam ser falta de escolha. Vamos aqui. Eu vou pular algumas coisas, tá? Pode ser feita uma escolha. Pode ser uma escolha feita concernimento aos meios, ou ao contrário, uma escolha feita a partir do medo ou do amor. Entretanto, em outras palavras, não há uma falta de escolha. Uma escolha sempre é feita. Não tem como você não escolher. Prefiro não escolher. Sempre é feita uma escolha, tá? Uma escolha de aceitar ou rejeitar, de dizer sim ou dizer não, de aprender isso ou aprender aquilo, de aprender agora ou aprender mais tarde. Se você não aprende o que é ensinado na escola, você aprende o que é ensinado na rua. Apenas parece haver uma diferença entre escolha culta e escolha inculta. Muitos de vós podeis olhar para as escolhas que fizeste no passado e dizer: eu teria escolhido diferente, se soubesse disso ou daquilo. A escolha é o caminho para chegar a saber. Nenhuma escolha deixa de ser assim. Nenhuma escolha exclui ninguém de chegar a saber a lição que escolheu. Esse currículo é obrigatório. E por isso alguns se rebelaram ou se rebelarão contra ele. Aqueles que não escolhem aprender do currículo, assim como crianças de escola, aprenderão através daquilo que não é do currículo, pois escolheram outros meios de aprendizado. É dos meios que se fala aqui, mas todos os meios são para um único fim. Todos aprenderão o mesmo conteúdo, pois todos são escolhidos. E todo o aprendizado, independentemente dos meios, eventualmente os levarão à verdade de quem são. E fim nada, tá muito longe ainda do fim. Mas é bem interessante isso, ó. Todos são os escolhidos, então todos chegarão no aprendizado. Esse livro é um curso de amor. Te leva ao aprendizado pelo amor. O que eu te ensino te leva ao aprendizado pelo amor e pela gentileza. O reinstala o teu projeto original a partir do amor. Significa
que se tu for por outro caminho, tu vai chegar? Vai. Só que o meio pelo qual tu vai chegar é bem sofrido. Por quê? Porque é a dissolução daquilo que tu acredita que tu é. E dissolver aquilo que nós acreditamos que somos dói. Dói muito. Se você só reinstala, é como se você estivesse readequando. Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo como se fosse um computador. Você não precisa destruir o computador para colocar um novo sistema operacional nele. Precisa? Não. Você reseta e coloca um novo sistema operacional, mais moderno, de acordo com a verdade. Seria assim. Você é resetado com o reinstall e é reinstalado o projeto divino original. Doeu? Não doeu. Vai ter algumas modificações, o computador vai ficar mais lento e tal, vai, porque daqui a pouco a placa de vídeo não era aquela, né, não sei o que, vai dar vai ter que readequar ao novo sistema operacional, naquele velho computador. Agora, eu não preciso destruir o computador para colocar um novo sistema operacional nele. No entanto, se você não faz o reinstall, se você vai pelo projeto do medo, do ego, tu precisa destruir o computador para fazer tudo do zero. E por isso é dolorido. Entendeu a diferença? É essa. Então, se você quiser fazer o reinstall, você me contrata aí, me chama aí no direct. Não, é sério, gente, eu tô falando sério. O reinstall é uma ferramenta divina que veio para que você não precise passar pela noite escura da alma. Você vai passar, o currículo é obrigatório. Chegar à verdade é obrigatório para todos. Você escolhe se vai pelo amor, pela gentileza, reinstalando aos poucos nos próximos 2 anos. São só 3 encontros comigo online, de nem dá 1 hora cada um. Claro que tem a nossa conversa e dá 1 hora cada um. E você reinstala o projeto divino original. A partir daí, de 1 mês a 2 anos, para você ir se readequando de forma lenta, gradual. Lenta, não tanto, né? Porque você ficou 40 anos, 30 anos, 50 anos na tua identidade falsa para manifestar a verdadeira. Agora vai readequar algumas coisas na tua vida. Vai mudar bastante coisa nos próximos 2 anos, entendeu? Mas isso é bom, porque você vai estar de acordo com o que você veio fazer aqui. Porque pelos seus medos, pelos seus traumas e pelas coisas que foram acontecendo na tua vida e pelas escolhas que você fez, você foi desviando do caminho daquilo que você veio fazer e daquilo que você realmente é. Então precisa reinstalar o projeto divino original com o reinstall, tá? É a forma mais rápida, mais prática e menos indolor que existe na face da Terra nesse momento. Quem quiser, entre em contato comigo. Entra no grupo, no primeiro grupo, no link da bio, que a gente conversa lá, tá? Eu vou finalizar isso aqui porque é muito importante. A escolha que está diante de ti agora diz respeito àquilo que queres chegar a conhecer. A pergunta feita ao longo deste curso é se estás disposto a fazer a escolha de chegar a conhecer o teu ser e a Deus agora. Então, tu vai chegar a conhecer o teu ser e a Deus. Tu vai chegar, isso não tem como. É um currículo obrigatório. É obrigatório isso acontecer. Vai acontecer, porque é a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre acontece. O que a gente pode escolher, se a gente quer agora, ou se a gente quer deixar para a próxima vida, ou na outra, ou na outra, ou na outra. Isso a gente pode escolher quando a gente pode escolher. E isso é livre-arbítrio, e só isso. Tá? Nosso livre-arbítrio é limitado, é que nem as células do nosso corpo. Elas têm livre-arbítrio? Tem, mas é limitado. É limitado ao nosso corpo, é limitado à função que ela exerce, é limitado a quem ela está sendo nesse momento dentro de nós. A mesma coisa, nós somos as células do corpo de Deus, numa metáfora. Então, nós como células do corpo de Deus,
temos liberdade para agir dentro das limitações de estar em determinada posição, em determinado lugar dentro do corpo de Deus. E, enfim, e é isso. Posso me rebelar e virar um câncer dentro de Deus? Posso. Posso. Mas eu vou continuar sendo uma célula dentro de Deus. Ah, mas eu posso tirar essa célula. Eu vou continuar sendo uma célula dentro de Deus para sempre. Então é melhor que eu não seja um câncer dentro de Deus. Que eu seja aquele que traz amor. Que eu seja aquele que manifesta a divindade em mim. Que harmoniza, que cura. Ontem eu atendi uma pessoa com câncer, eu vi um câncer. E eu vi a dissolução disso, como é que é. E é amor, é amor. A única forma de dissolver isso é amor. Muito amor. Muito alto perdão, muito perdão. Muito amor. Dissolve qualquer coisa. É que nem uma criança birrenta que tu abraça e dá um colo. Que era tudo que ela queria. Tudo que ela queria. Era aquele abraço, aquele colo, aquela proteção. E tu dá isso pra ela. Tá? Vamos lá. Isso é o mesmo que perguntar se está disposto a ser escolhido de Deus. Essa é a mesma pergunta que tem sido feita ao longo da existência do tempo. Alguns escolheram chegar a conhecer a si mesmos e a Deus diretamente. Outros escolheram chegar a conhecer a si mesmos e a Deus indiretamente. Essas são duas escolhas, são as duas únicas escolhas. As escolhas entre a verdade e a ilusão. O medo e o amor. A unidade e a separação. E agora e depois. Só existe isso para escolher. Não existe nada além disso para escolher. O que deves compreender é que todas as escolhas levarão ao conhecimento do ser e de Deus, pois nenhuma outra escolha é oferecida além desta. Todos são escolhidos e, portanto, não poderia ser de outra maneira. No entanto, ao mesmo tempo que deve ser compreendido que tua escolha importa no tempo, mesmo que no final todos venham a fazer a escolha. Então, no tempo, enquanto tu tá aqui na Terra, importa se tu vai escolher agora, tá? Isso vai fazer diferença. Isso vai fazer diferença para toda a humanidade, para todo mundo. Então, Jesus está dizendo isso, que a tua escolha importa no tempo, que não é para te ficar adiando para outras vidas, porque talvez tu, e com certeza tu vai reduzir ainda mais em consciência, tá? A gente finaliza o resto amanhã. Mas o que eu quero te dizer é que todos são os escolhidos. A escolha é entre a verdade e a ilusão, entre o amor e o medo, entre o sofrimento e a paz. Não parece uma escolha muito difícil de fazer, parece? Pois é, 99,99% da humanidade escolhe o medo, a dor, a separação, a ilusão e o sofrimento. E o sofrimento. E o sofrimento. Ontem eu vi um videozinho curto do Roberto Justus, né? E ele tava falando assim que ele não suporta pessoas falsas. Ele não suporta pessoas puxa-saco. E ele vem 2 segundos numa conversa com a pessoa, a verdade ou a mentira. Isso são anos de experiência que ele tem. Ele ainda pensa de forma separada, eu e você e ele. Mas dentro dele existe muito amor. Então dá sim para você viver no mundo inconsciente de que você é tudo e todos o tempo todo e viver bem? Dá. Dá para viver assim. Não são todos que vão vir nessa vida para despertarem a consciência crística. Mas quando ele faz alguma coisa em amor,
Porque ele poderia dizer, ah, não, aí eu manipulo também, ou eu uso essas pessoas a meu favor. Não, ele afasta. Tu entende? O que eu quero dizer com isso? É que tu tem consciência de quem tu é. Afasta de ti mesmo o que tu não é. Não tô falando de pessoas e coisas. Eu tô falando de sentimentos, de pensamentos. Afasta de ti o que tu não é. Tu não precisa odiar nada, negar nada. Só afasta de ti o que tu não é. Afasta de ti a separação. Afasta de ti o medo. Toma tuas decisões a partir do amor. Mas não adianta eu tomar uma decisão a partir do amor, porque antes eu tava com medo, antes eu tava com medo de não conseguir pagar as contas. Então, no amor eu vou tomar uma decisão diferente. Só que aí tu toma a decisão, mas fica com medo de não conseguir pagar as contas. Tu não tomou a decisão no amor. A decisão do amor, ela traz paz. Paz. Eu atendi vários clientes essa semana, gente. Ainda é quarta-feira. E eu atendi vários clientes essa semana. E eu vi que o que eles querem é paz. É paz. Então eles querem morar num lugar que traga paz para eles. Eles querem resolver a vida manifestada dele de uma forma, de alguma forma que traga paz para ele e não incômodo. Tu entende o que eu quero dizer? As pessoas que já têm e todos os empresários e pessoas com bom poder aquisitivo, tá? Eu trabalho com grandes empresários da cidade. Eu faço grandes negócios aqui na área imobiliária, né? Eu visito grandes empresários, que a maioria veio de baixo. Nem todos que eu visito já tem, assim, herança de família ou coisa assim. Alguns sim, mas a maioria fez a sua história, fez a sua empresa, fez a sua indústria, fez o seu trabalho. E tudo que eles querem é paz. Eles não querem fazer um negócio que vai trazer desconforto para eles. Eles não querem fazer um negócio que vai trazer incomodação. Eles querem paz. Paz para morar, paz para trabalhar, paz para poder agir no mundo. Paz. Olha que legal isso. E não é só eles que buscam isso. Todos nós buscamos. Você não vai fazer um negócio só para investir que vai te trazer dor e sofrimento. Tem aquele exemplo que eu gosto de dar do professor Hélio Couto, daquele investidor que comprou 3 apartamentos. Então ele estava bem financeiramente, comprou 3 apartamentos, deu a entrada, na época, pensa lá em 2011, 2012, R$100 mil. E ele, lá pelas tantas, se apertou no negócio dele e não conseguia pagar a prestação dos 3 apartamentos. Ele já tinha onde morar, já tinha outros imóveis, mas aqueles 3 que ele comprou para investir, ele não estava conseguindo arcar com as 3 prestações que ele se dispôs a fazer o negócio. E o professor Hélio Couto pediu para ele ler um livro sobre soltar. Ele leu 7 vezes até entender. Na 8ª vez ele entendeu. E depois que ele entendeu, ele chegou para pedir para o professor Hélio Couto, tá, e agora que eu entendi, eu faço o quê? Porque mesmo tendo lido 7 vezes o mesmo livro e ter entendido no final o que era soltar, ele não tinha entendido que era para ele devolver os apartamentos para a construtora para viver em paz, renegociar, devolver os apartamentos, desfazer o negócio. Ah, mas eu vou perder a entrada que eu dei. Tu vai ganhar muito mais. E realmente, depois de 1 ano, 2, o professor Hélio Couto fala que ele já estava totalmente erguido, totalmente bom. E se ele tivesse ido por aquele caminho, ele ia entrar em depressão e ia morrer. Porque, eu não consigo pagar a prestação. Pagar a prestação de uma coisa que é desnecessária naquele momento. Por isso que eu digo, investir, tu tem que ter uma boa cabeça para investir. Tu tem que saber o que tu quer. Investir é para quem conhece, para quem sabe fazer. E às vezes você precisa abrir mão de muitas coisas para ter paz.
E às vezes ter o dinheiro no banco e ficar com medo do que vai acontecer não te traz paz. E você precisa investir. Às vezes você precisa fazer o contrário. Às vezes você está acomodado. Merecimento. Como é que a gente cresce no mundo? Qual foi a ficha que me caiu nos últimos 30 dias de uma forma muito intensa? Você tem 5 milhões de reais, 10 milhões de reais. E você pensa, para que eu vou comprar uma casa de 2, 3 milhões, 5 milhões na praia? Ah, é desnecessário, eu vou investir nos apartamentos para alugar. Esses apartamentos para alugar vão te dar um retorno financeiro pequeno. A casa na praia, que tu vai lá todo fim de semana com os teus filhos, teus familiares, andar de jet ski, que teus filhos vão brincar na piscina de ondas, descer de esquibunda na piscina prainha, no parque do condomínio, andar de bicicleta, na ciclovia do condomínio, segura ali dentro do condomínio, vai te trazer paz. Vai te trazer alegria. E você vai fazer muito mais nos seus negócios. Você ganha de volta essa casa em menos de 1 ano. Entende o que eu quero dizer? Mudou a minha cabeça sobre a questão investimento. Mudou a minha cabeça sobre a realidade. As pessoas, você tem que investir naquilo que te faz feliz. Se é uma cama bem arrumada, investe nessa cama bem arrumada. Nesses lençóis de 400 fios, de 500 fios. Se é uma cozinha bem organizada, investe nessa louça bonita e bem organizada que você quer. Que você vai se sentir bem em jantar nessa louça. Se é uma roupa, um vestir, um carro, uma casa, um lugar, um trabalho, invista nisso. Você tem que saber, no fundo do seu sentir, o que te move, aonde tu quer estar, aonde tu se sente feliz, aonde você se sente bem com você. É ter um cachorro. Eu sempre quis ter um cachorro. O que tu tá fazendo ainda morando num apartamento que tu não comprou uma casa para ter o teu cachorro? Tu entende o que eu quero dizer? O meu sonho é ter um cavalo. Por que tu ainda não comprou um sítio? Por que tu ainda não organizou a tua vida para ter um sítio? Tu tem que saber o que te faz feliz. Tu tem que saber o que te faz feliz e fazer isso que te faz feliz muitas vezes. Porque é isso que vai fazer o teu profissional. É isso que vai fazer a tua prosperidade. Se você ama acessórios, invista em acessórios. Se você ama brusinha, que nem diz o padre Patrick, invista em brusinha. Entende? Saiba aquilo que te faz bem e que te faz feliz. Saiba o que é. Porque para alguns é uma coisa, para você é outra. Você precisa descobrir o que te faz feliz e investir naquilo. Mesmo que, mas não é um bom investimento, eu vou comprar um imóvel para valorizar, para construir mais adiante, vou ficar milionário com isso. Gente, eu conheci um senhor multimilionário e ele era boia fria. E ele tem, sem mentira, no mínimo mais de 100 imóveis em Maringá. No mínimo. E eu tava conversando com ele, eu passei 2 dias lá com ele, que ele tava fazendo uma proposta para comprar nossa fazenda e ia dar alguns imóveis lá em Maringá. E eu fui lá visitar esses imóveis, conhecer a cidade e tudo mais, que lá fui 2 vezes a Maringá. Então, eu conversei bastante com ele, passei dias com ele.
E eu quis descobrir como é que ele fez essa fortuna, né? Mas, ao mesmo tempo, gente, eu admirei ele pelo que ele fez. E eu vou contar pra vocês como é que foi um dia, não hoje, porque não dá tempo. Mas ele estava me contando que aí a mulher dele tinha deixado dele. E, gente, ele é extremamente pão duro, extremamente pão duro, extremamente pão duro. Ele disse que ele comprava uma marmita, uma vianda, uma marmita, e em tal lugar que era R$13 e ainda sobrava pro dia seguinte. Então, assim, os imóveis dele, 8 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões para mais de patrimônio, com certeza esse senhor tem, tá? Bem mais. Bem mais mesmo. Todos alugados, todo rendendo muito dinheiro. Tem um sítio que ele gostava e tal, que gasta aqui, gasta ali, fica brabo porque gasta 100 mil aqui, 100 mil ali, mas é tudo assim os gastinhos dele. Aí compra uma marmita de R$13 para durar 2 dias e vive de forma miserável. Por isso que eu digo, o que é importante para você? O que é importante para você? Para ele era feliz tendo esses imóveis. Para ele se sentia vencendo na vida. Não indo almoçar num restaurante que ele comia caviar, mas sim tendo esses imóveis. Agora entendo a diferença entre prosperidade e dinheiro. Regis, é isso mesmo. Então, assim, para mim, Ana, por exemplo, comer caviar não é sinônimo de prosperidade. Não é o que me faz me sentir bem e abundante. Entende? Ter um carrão também não é. Mas eu vou ter. Vocês vão me acompanhar esse ano. Vocês vão ver a minha história. Porque para mim isso não fazia diferença. Mas para mim faz diferença eu poder fazer uma viagem e não olhar preço de nada, comer o que eu quiser comer, ficar no hotel que eu quero ficar, entende? Para mim faz diferença eu entrar numa loja e gostar do que eu gostar e só pedir o preço na hora de pagar. Porque eu gostei daquilo, eu não preciso ficar vendo se eu posso pagar ou não. Isso para mim é prosperidade, isso para mim é abundância. Possibilitar para minhas filhas o que elas querem. Eu não dou tudo que elas querem. Mas eu converso com elas. Eu faço elas entenderem o que elas realmente querem. O que é desejo do eu delas. E o que é só um negócio momentâneo de ego. Entende? Você tem que entender que... Olha só, eu tinha uma cabeça antes, Ana Long, como corretora, de que sim, tu tinha que ter 10 apartamentos para alugar. E não uma casa de 10 milhões. Entende? Hoje eu tenho a ideia de que tu tem que ter a casa de 10 milhões. Porque é isso que vai te fazer feliz, isso que vai te trazer prosperidade, isso que vai te trazer abundância, para que tu volte na segunda-feira pro teu trabalho com gás, com felicidade, com alegria de poder prover para tua família, de poder viver essa experiência com a tua família, entende a diferença? E isso vai te render muito mais do que aqueles 10 aluguéis. E tu vai ter 20 ano que vem. Então, eu lembro agora de uma coisa também que o Fernando Carnal falou, que o professor Carnal, não lembro se é Fernando, o professor Carnal, Leandro Carnal, falou, que ele foi pra academia e tinha o senhor que recepcionava ali na academia e ele tinha ganhado 100 mil reais. E o Leandro pensou, ele podia comprar um apartamentinho, ter o imóvel dele, né? E ao invés disso, o senhor disse para ele que ia ir para a China, na Copa, não sei do que, com esse dinheiro. E aí o Leandro depois ficou pensando, nossa, por que, né? Devia investir no imóvel e tal. E depois, realmente. Aí depois o Leandro pensou, realmente, ele vai ter história para contar para a vida inteira, vai ficar na família inteira dele. Meu avô foi para a China, ele foi para a Copa, ele foi para não sei aonde. E o apartamentinho ia ficar lá pros netos e tal, e não ia ter valor nenhum.
Isso é prosperidade. Quando a gente pensa em prosperidade, quando a gente pensa em abundância, é assim que a gente pensa. É a experiência que eu tenho aqui. Gente, tudo isso aqui é uma holografia. Eu consigo mudar isso aqui como eu quiser, moldar da forma que eu quiser. Contanto que eu tenho pensamento, sentimento certo. Porque vem de cima para baixo, vem da quinta dimensão para a quarta, para a terceira manifestação. É de cima para baixo que eu faço. Só que se o meu pensar e sentir é de escassez, eu preciso ter os imóveis porque vai garantir minha vida, porque quando eu não tiver dinheiro, os imóveis vão me sustentar? Não. É diferente de eu vou comprar imóveis para ter uma renda passiva, porque eu quero ter muitos milhões, além do dinheiro que eu ganho, eu quero ter mais dinheiro, eu tenho muito dinheiro, eu quero investir em imóveis. Eu tenho muito dinheiro no banco, eu tenho muito dinheiro aqui, eu tenho muito dinheiro aqui e eu quero investir em imóveis. Já tenho suficiente no banco, já tenho suficiente aqui, já tenho suficiente lá, vou investir em imóveis. É diferente. Eneagrama. Um dia eu vou falar com você sobre Eneagrama. Eu falo, Eneagrama, quem quiser saber, faz o meu curso Criando uma Mente Mestra. Não está aberto para venda também nesse momento, mas fala comigo que eu vou liberando o link, tá? O Eneagrama fala sobre as psiques, a forma como a nossa psique funciona no mundo. Todo mundo pode fazer as mesmas coisas, mas o motivo pelo qual você faz determina a forma como você é. A forma como você é na sua psique, no seu arquétipo, determina a forma por que você faz as coisas. Então, investir em imóveis pode ter... Todo mundo pode investir em imóveis, mas o motivo pelo qual você investe em imóveis é diferente. Todos podem comer bem num restaurante. O motivo pelo qual você faz isso é diferente. Todos podem se vestir muito bem. O motivo pelo qual você faz é diferente. Entende? Por exemplo, uma Atena, sempre fui uma Atena. Uma Atena sempre se vestiu bem porque ela quer chegar nos clientes dela e não ficar preocupada com a roupa que ela tá ou com que a pessoa tá olhando ela ou não. Uma Afrodite quer se vestir bem porque ela quer que as pessoas reconheçam o estilo dela criativo, bonito e sexy e querem que as pessoas reparem nela, na roupa dela, no corpo dela. É diferente. As duas se vestem muito bem. O motivo pelo qual fazem isso é diferente. O segredo da prosperidade está no motivo pelo qual você faz tal coisa. E você precisa descobrir aquilo que te faz se sentir próspero. Entendeu? As minhas filhas iam para a escola na Bahia de Havaianas. Muitas vezes. E eu me sentia muito rica e muito próspera. Sempre. Nunca me senti menor porque minhas filhas iam de Havaianas na escola. Por quê? Porque elas tinham 500 mil sapatos. E elas escolhiam ir de Havaianas para a escola. Não é porque elas não tinham outro calçado. Entende o que eu quero dizer? Mas poder possibilitar para elas a felicidade de ir de chinelinho para a escola, isso era prosperidade. Isso é prosperidade. A motivação da alma, exatamente, Regis, é isso aí. E para cada um é diferente, tá? Então, para cada um é diferente. O problema é quando a gente quer copiar os outros, que aí a gente não é nosso. Tá? Para cada um é diferente. A motivação da tua alma. E lembrando sempre que alma é o quaternário inferior. É o teu mental inferior, o teu emocional, o teu corpo energético e o teu corpo físico. Isso é a tua alma. Tá? A união disso aqui. Da onde eu trabalho e aonde eu vou levar vocês, não é nem... O Renstal te leva para o mental superior, que é onde o teu eu superior escolhe as experiências de vida que tu vai viver aqui. Onde o Renstal te leva, reinstalando o projeto Divino Original, é isso aqui, tá? Onde eu te levo vai além do que o teu eu superior determina para tu agir nessa vida, que é que você experimente nessa vida. Eu te levo pro corpo búdico. E alguns vão chegar ao átmico,
que é a unificação total com Deus. Mas eu te levo até o corpo de Cristo, com o protocolo para despertar a consciência crística. O meu curso vai ser lançado até junho. E aí vai vir daqui, ó, do 6º corpo para baixo, do 6º degrau para baixo. E aí tu recebe tudo, tudo, absolutamente tudo, de tudo. E isso é incrível. Quando vem do nosso divino para a matéria. Quando vem de cima para baixo. E a gente manifesta aqui na forma a divindade que nós somos. E aí você tem prosperidade, abundância, alegria, felicidade e tudo de tudo. Aí você se sente próspero de dentro para fora. De dentro para fora. De cima para baixo. De forma metafórica, tá? Porque todos os corpos estão em você. É que eu consigo ver eles escalonados, assim, em linha reta. Amores, amanhã a gente se vê, tá? Beijo, até amanhã. Quem perdeu a live volta, porque principalmente ali no final tem uma sacada incrível, tá? Tem um insight maravilhoso do que é prosperidade. E isso vai mudar a tua vida em relação ao teu profissional, em relação ao dinheiro, em relação à prosperidade, em relação a relacionamentos. Porque, às vezes, a prosperidade está em ter um relacionamento pleno e feliz também. Às vezes, isso é prosperidade. Tu precisa descobrir o que é prosperidade para ti. O que toca a tua alma, o que realmente te deixa feliz, tá bom? Um beijo. Até amanhã.